Bom dia! Começamos agora o programa Escolhas que Transformam. Comigo, Mai Martins, terapeuta integrativa. E aqui a gente sempre fala de bem-estar, autoconhecimento. Muito feliz você que está me ouvindo. E também através do YouTube, você que me acompanha no Instagram, @maimartins, com ponto S no final. E gratidão a você que fica ligadinho aqui. Hoje eu estou muito feliz que nós temos convidados maravilhosos para falar de temas tão relevantes que são as medicinas da floresta. Então, como será essa transformação através das medicinas da floresta e como que ela nos ajuda no cotidiano? Eu, particularmente, já tive a experiência há anos atrás, acho que há 4 anos. Inclusive, preciso vivenciar novamente essa experiência há 4 anos e foi transformador. Foi um divisor de águas. Foi algo disruptivo. E você que está aqui na região de Caraguatatuba ou deseja vir para Caraguá vivenciar essa experiência, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ayahuasca, rapé, cambô e outras medicinas e como elas podem ter um poder transformador. Bom dia, Camila, Ângelo, Tarcísio. Bom dia. E me fala um pouquinho mais, Camila, o que é o Recanto, quem é você, Ângelo, Tarcísio, para que todo mundo possa conhecê-los. Vamos lá, bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. É uma grande oportunidade, né, da gente falar um pouquinho sobre a nossa transformação, né? A nossa conversa hoje vai começar assim, dizendo sobre nós, né? Recanto xamânico, ele hoje é inserido, contextualizado dentro das nossas vivências, que começou por mim, né? Brevemente, vou passar para vocês a minha passagem. Fui uma adolescente, uma criança bastante rebelde, com uma espiritualidade muito aguçada, mas nunca compreendida, né? Então, essa caminhada, essa jornada de crescimento foi bastante árdua, né? Foi bastante difícil. Mas a espiritualidade sempre me acolhendo. Então, eu passei por todas as religiões, né? Começando pelo Kardec, Mesa Branca. Que legal. Passei pela evangélica, pela Umbanda, 30 anos na Umbanda, depois Candomblé, né? Então, dentro desse contexto todo, tentando me encontrar. Mas a gente sempre precisa de algo mais, né? E aí foi quando começou a minha jornada. Através de relacionamentos abusivos e 23 anos de dependência química. Foram 23 anos de dependência química, de muita luta. E o recanto xamânico começou aí, quando eu precisei me encontrar. E foi através de um problema muito difícil de relacionamento, através de uma ida a uma delegacia da mulher. Foi lá, fazendo todo aquele protocolo que muitas mulheres que estão me ouvindo agora têm medo, receio, né? Mas eu estou aqui já de pronto dizendo que é o necessário, porque foi lá que eu fui acolhida pelas medicinas. Imaginem vocês, eu fazendo meu boletim de ocorrência e a escrivã de polícia olhando para mim com o espiritual dela, né? E foi ali que ela me ofereceu o caminho da luz. Uau. Né? Dentro de uma delegacia da mulher. E ali foi, né? Foi dia 1º de outubro de 2022, né? Foi feito esse chamado. E daí, então, foram 1 ano e meio, 2 anos no máximo, assim, de processos profundos, de autoconhecimento. E aí, um belo dia, eu pedi para que a medicina me levantasse. Que eu estava ali, já não estava aguentando mais. E aí ela me disse, a sua hora vai chegar. E essa hora chegou. Foi quando veio o chamado para ter o recanto xamânico. Uau, que lindo, que lindo. Através das minhas experiências, das minhas vivências, nesse contexto de 2 anos, eu fui vivenciando processos e fui vendo a dificuldade, a deficiência, né, de acolhimento, né, de pessoas realmente preparadas para acolher um dependente químico, uma pessoa que tem um caso de depressão, e assim vai. E aí a medicina, que ela é uma mestra, professora, foi me instruindo, foi me firmando, até que o dia que ela falou, agora chegou a sua hora. Que lindo, que lindo. Muito importante trazer essa pauta para as mulheres, né? Para que elas entendam que
É possível recomeçar. Sim. É possível. E pode ser através de um boletim de ocorrência, através de uma agressão, através de uma força interior Uma dor. de uma dor, de dizer, eu não quero mais isso para mim e para o coletivo, né? Porque Maravilha. a sua cura é a minha cura. Olha que lindo. Ângelo, como foi seu momento de encontro com as medicinas da floresta? Foram 25 anos buscando a medicina da floresta. E, claro, como a gente sabe que nada acontece por acaso, né, foram desencontros. Quando encontrava uma casa segura, uma casa que pudesse me acolher, que pudesse me aceitar como eu era, não dava certo de conseguir chegar. Quando eu conseguia chegar, não me sentia seguro, não tinha o que a gente busca, né? Que é a coisa séria, honesta. Sim. Então foram 25 anos em sobe e desce, sem nunca consagrar, nunca tive contato, nunca. Um belo dia, aqui em Mogi, em São Paulo, surgiu a oportunidade. Não fui nessa consagração porque eu não me senti seguro, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Uma amiga foi, eu falei, agora vamos ver o que ela vai me dizer, né? Amou, adorou, foi maravilhoso. Eu fui. Que incrível. Eu me encontrei. Então é o Ângelo antes e o Ângelo depois da ayahuasca, depois da medicina. E aí foi um passo a passo, buscando, encontrando. Mudei para Caraguatatuba e perdi o contato com tudo. Aqui em Caraguá eu não encontrava, apesar de existirem, mas não encontrava, não sei. Do mesmo jeito que aconteceu lá atrás, não é aqui, não é. Quando for, e aconteceu. E nem foi aqui, foi em Jambeiro. Em Jambeiro, olha só. Uma amiga, uma querida nossa, fiz com ela várias vezes, aí vim para Caraguatatuba, ela veio para Caraguá também, fazer aqui. Acompanhei durante muito tempo, até que ela foi embora. Foi para outras terras. E aí fiquei órfão. Sem ninguém. Tinha uma amiga em comum nossa, e ela falou, você não quer conhecer a Camila? Vocês se encontraram através disso. Exatamente, a medicina E nos hoje uniu. vocês são um casal. Uau, olha só. Você não quer conhecer a Camila? Por que conhecer a Camila? Ela consagra ayahuasca. Eu falei, opa, peraí, é mesmo? Como é que funciona? Você vai gostar, assim. Aí me explicou basicamente, falei, vamos lá. Aí me trouxe, me apresentou, fiz a massagem, né? Eu estava num trabalho terapêutico de massagem, me curando de muitas dores. Aí ela me apresentou outras terapias, né? Acupuntura, né? Apometria, reiki, isso. Diversas. Várias medicinas, várias terapias. Eu interagi com tudo isso e aí finalmente nós começamos o trabalho com ayahuasca. Incrível. Incrível saber, inclusive, a história de vocês como casal, quanto que é um encontro realmente, né? Sim. Vocês acreditam que é um propósito Com de certeza. vocês? No meu caso, principalmente, que foi o início de um desencontro, de um relacionamento abusivo. E que eu ali naquele momento estava imaginando que eu jamais iria ter outro relacionamento. E naquele acolhimento dentro da delegacia da mulher, algo me dizia, não vai, que você não vai ficar sozinha. E foi quando o Ângelo adentrou ao recanto xamânico, que já existia, com a estrutura do jeito que eu conseguia trabalhar sozinha. Tinha uma terapeuta comigo que iniciou. Um beijo, Verônica, minha querida amiga terapeuta. E aí, quando o Ângelo chegou, ela disse, agora você vai andar com o seu masculino. Eu, como assim, meu masculino? Ela falou, ele chegou para te ajudar. E a gente estava nessa ainda de estudar juntos, né? Era amizade. Era uma amizade muito conhecimento, interação, mas durante muito tempo nós fomos simplesmente consulente. Sim. Né, terapeuta, eu me tornei terapeuta dela, ela minha terapeuta. E depois de um bom tempo nesse processo, aí surgiu a amizade, surgiram as oportunidades de trabalho, né, de auxiliar outras pessoas dentro desse princípio que o recanto xamânico já tinha. E a coisa só foi crescendo. Que bacana! E também temos o Tarcísio, que passou pela experiência do recanto xamânico. E vou pedir para que o Tarcísio também se apresente e fale um pouco sobre as suas transformações e experiências. Ele veio aqui para
falar também sobre essas transformações e logo mais a gente vai aprofundar no que são as medicinas da floresta. Muito obrigado, Mai. É um prazer imenso estar aqui nessa rádio maravilhosa, na presença do Adilson, do Ângelo, da Camila, enfim, gratidão. E a gente queria aqui apenas contextualizar, antes de iniciar, vamos dizer, o meu testemunho, né? O significado, hoje eu moro em Caraguá, a gente é do Nordeste, veio para cá. Estou muito feliz com Caraguatatuba. O significado de Caraguatatuba, quem não sabe, é abundância em palmeiras e é um nome etimológico indígena, né? Olha, eu sabia. E o assunto aqui é o que? É medicinas das florestas. E a medicina das florestas, ela entrou esse ano, através do conhecimento que a gente participou lá do Recanto Xamânico e que realmente transformou nossas vidas. Mas eu sou uma pessoa cética. Eu já venho de várias religiões, né? O catolicismo, o evangélico, o kardecismo, enfim. A gente sempre buscando nesse caminho, nessa caminhada. E eu quero dizer aos ouvintes que a medicina da floresta, ela não é uma religião. Você continua sendo o que você é, acreditando no que você acredita. Mas é interessante que cada pessoa, pelo menos, faça o experimento uma vez. Porque a gente tem que explicar o que é o xamanismo também. O que é o xamanismo? O xamanismo é você se conectar com o divino. E de onde vem o xamanismo? O xamanismo, ele vem da Sibéria, essa palavra, e é através dos rituais, das consagrações indígenas, que vale salientar, ela vem antes das religiões. Há milênios e milênios. Então, eu digo que esse encontro que eu tive com a medicina da floresta, as medicinas, porque são várias, realmente mudou a minha vida. Porque ela possibilitou a expansão da consciência, que é o que se propõe, você fazer um mergulho no seu interior para você se descobrir, se reencontrar, né? Onde você começa a vislumbrar o seu propósito de vida. Esse é o grande dilema que todos nós carregamos. Qual é o meu propósito de vida? Não importa qual religião você esteja. O importante é que você faça uma caminhada dentro da ética, dentro do respeito ao próximo, não querer fazer o próximo que faça com você, enfim. Mas eu digo que a medicina, ela trouxe a cereja do bolo, que é a cura também da sua matéria. Aliás, hoje, eu, por ser diabético, eu não estou dizendo aqui também aos ouvintes que ela é um complemento. Você tem que seguir a sua medicina normal, fazer uso da medicina, consultar seu médico, mas, paralelamente, você deve fazer o experimento porque ela só é boa. E outra, ela não vicia. Às vezes existe um preconceito que a medicina vicia, mas ela não vicia. Já existem estudos científicos, não sou eu que estou falando. Está aí à disposição a USP, está à disposição a Universidade do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, Estados Unidos, a Universidade Hopkins, que foi uma que acompanhou muito a pandemia. Existe a Universidade de Londres, Barcelona, enfim, vários países. Então, já existem estudos provando que ela beneficia tanto o lado espiritual quanto o lado material. Então, eu digo, eu, por ser diabético, já venho fazendo tratamento, comecei esse ano, e, para a minha surpresa, a minha taxa está lá embaixo. Eu não estou curado. Mas quem dava 140, hoje deu 101, eu fiquei pasmo. Foi um motivo de alegria. Realmente. Então, é um passo. E a medicina da floresta, a gente tem que aqui ressaltar quais são, depois a gente vai se aprofundar, que é a ayahuasca, que é feita da folha do cipó, que é utilizado pelos nossos irmãos indígenas. A gente passou por um experimento, eu, o Ângelo, a Camila, fomos até o Acre, em Cruzeiro do Sul, visitamos uma aldeia que eles vão falar qual é o nome da aldeia. Qual é o nome da aldeia? É a aldeia Catuquina. A aldeia Catuquina, Isso. que ela é praticamente uma que originou as medicinas, Sim. né?
o cambô, que é extraído uma secreção, veneno do sapinho, e que, enfim, traz muitas curas, o rapé, a sananga, então, e outras. Então a gente vê o seguinte, a gente chega à conclusão que a medicina da floresta, ela é de origem animal e vegetal. Mas o mais importante é que você se transforma. E eu, na condição de empresário, eu vivi uma vida muito atribulada, eu vivi uma vida muito estressada, viciado no trabalho. E, enfim, com a medicina, eu pude me reencontrar e buscar o meu propósito. A gente fica bem melhor se relacionando com seus familiares, esposa, filhos, enfim, os colaboradores. Então, a nossa perspectiva empresarial aumenta porque é a expansão da consciência. Então, essa expansão da consciência faz com que você vislumbre e realmente encontre um caminho a ser seguido de uma forma muito mais clara, com muito mais clareza. Então, eu sou muito grato aos meus irmãos indígenas, sou muito grato ao grande espírito, que é assim que eles chamam Deus, a sabedoria que a gente teve, a oportunidade de conviver com aquele pajé com a simplicidade no meio das florestas, no meio da floresta, mostrando a gente as medicinas que não existe o laboratório onde tem o interesse, os laboratórios químicos, que tem a sua finalidade, mas ali é a origem, é coisa de mais de 5.000 anos. E agradeço também ao Ângelo e à Camila por ter dado a oportunidade da gente passar pela experiência de forma séria, de forma amorosa, que é muito importante, e que realmente fez a gente modificar para melhor. Então, gratidão ao Grande Espírito, gratidão aos meus irmãos indígenas que possibilitaram esse conhecimento e gratidão a Ângelo e a Camila. Maravilhoso, Tarcísio, você trazer sua perspectiva, porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo ou que nunca tiveram contato com as medicinas, elas... É ok ouvir quem é especialista, mas é muito bom ouvir quem experienciou, vivenciou essa transformação através das medicinas da floresta. E eu gostaria que o Ângelo, que é especialista, se aprofunda nessa temática, lê bastante e vivencia isso, trouxesse um pouco mais pra gente, pros ouvintes, explicando de uma forma mais simples, na medida do possível, sobre o que seria as medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga, entre outras. Vamos lá. Primeiro de todos, né, a ayahuasca é um chá, né, é um chá, basicamente um chá a partir de 2 plantas. O princípio ativo é o DMT, que nós encontramos em outras plantas, encontramos inclusive no mundo animal também. Mas aqui no Brasil, a origem é o DMT a partir das plantas, da chacrona e do jagube, que são 2 plantas que estão dentro da floresta amazônica. A sua origem é lá na floresta amazônica, a origem é indígena, dentro de um processo antigo, ancestral, né, em que há um respeito pela natureza. Há todo um processo, né? né? Todo um processo. Não é simplesmente vai lá, corta, amassa, ferve, não. Pra você ter uma ideia, o indígena, para produzir ayahuasca, eles têm que tomar ayahuasca. Para estar inspirado, canalizando. Agora você imagina ele dentro do coração da floresta, trabalhando com plantas ancestrais que são cultuadas, consumindo, né, consagrando ayahuasca, interagindo com ela, com rezos, com as músicas deles, os rezos, né? É uma cerimônia. Então, todo o material que vocês utilizam também tem um fundamento espiritual, né? E nós compramos a medicina deles. Olha só, importante por frisar. Vários motivos. Primeiro, porque é o original, né? É o natural, é o pronto, é deles, na origem, nesse princípio.
Segundo, que fazendo isso, nós também auxiliamos A economia deles, né? exatamente, porque eles não têm outros recursos. A subsistência é o que eles plantam, o que eles... Sim. Mas fora isso, o que mais eles têm? Realmente é esse tipo de trabalho. De nos fornecer a medicina de forma amorosa, ritualística, religiosa, Que dentro legal. de um princípio básico. Então nós temos a chacrona e o jagube, um arbusto e um cipó. E eu brinco. Hoje a ciência está estudando. Mas que ciência eles utilizaram para descobrir isso? Da onde que veio isso? Alguém foi lá e levou para o laboratório e falou, pode misturar que vai dar certo? Não. Que conhecimento científico existe? Nenhum. Então quem guiou essa jornada? Quem levou a falar, olha, é essa planta no meio de milhões de plantas e essa outra planta no meio de milhões de plantas. Junta que vai dar certo. Uau. Não é? Então eles têm esse... nós temos que respeitar essa ancestralidade. Nós temos Incrível. que respeitar esses princípios. Depois nós temos o rapé. O rapé, a base dele é o tabaco, associado a uma outra planta. Uma planta que dá ao rapé, que dá ao tabaco, uma condição mais espiritualizada, de cura, de libertação, de limpeza, de tratamento, de cuidado. Tem várias opções nessa mistura. Mas lembrando que o tabaco também é brasileiro. O tabaco é brasileiro. Né? O que nós consumimos de tabaco hoje nasceu aqui. É claro, entorpado, etc., mas ainda é consumido na sua forma original pelo indígena, na produção do rapé, ou consagrando o que a gente chama de cachimbo, né? Que também é o tabaco original. A mesma coisa, também é feito dentro de uma estrutura espiritual. Rezos, música, consumindo, né? Consagrando na força da medicina, produzindo a medicina, também na mesma situação. E isso só nos leva a entender que realmente esse é o caminho, dentro da cura, da libertação. Aí depois nós temos a sananga. Sananga é um colírio, também original de uma planta. E esse colírio, ele nos auxilia nesse princípio de abrir a visão, abrir o entendimento, abrir essa questão do terceiro, a gente chama de pineal, o terceiro olho, né? Essa visão espiritual. A sananga, ela entra nisso. Além de trazer pra gente um trabalho muito forte no cardíaco, no amor, nesse chakra cardíaco, que é o do amor. Então, mais uma medicina completa também, São inúmeras, trabalhada. Uma complementando a outra. Uma complementa a outra, maravilha. A ayahuasca, só para complementar o que a Ângela falou, a ayahuasca, ela é a professora, madrecita, que a gente diz, a mãe, né? A mãe que acolhe e que ensina seu filho na caminhada. Pai, rapé, que é rapé, ele vem para trazer o ensinamento, a firmeza, né? A direção, a limpeza corporal e espiritual. E sananga vem para clarear, né? Pra abrir a visão. Para abrir a visão. Dentro do nosso protocolo, que nós vamos falar também, do nosso trabalho terapêutico com as medicinas, a gente segue um protocolo mesmo, né? Acompanhando cada medicina, a cada momento, seguindo o caminho da jiboia, como a gente diz. Que legal, que legal. Então, as medicinas da floresta são substratos que a natureza dá para que a gente possa nos nutrir emocionalmente e também através da elevação espiritual. Perfeito. É isso? Maravilha, olha só. Então, você que está assistindo, que tem uma questão a ser trabalhada, um trauma, uma vivência, você pode também, para além das práticas tradicionais, vivenciar com as medicinas da floresta. Inclusive, eu já passei por essa experiência. Meu tio foi altamente transformado através dessa experiência também com as medicinas da floresta. Um vício também. Ele teve uma clareza mental, emocional, não só ele, né, mas também minha prima, minha tia, e através dessa condução. Então, a terapia assistida com as medicinas da floresta, ela é incrível, né? Esse acompanhamento assistido. E hoje, como mesmo o Tarcísio trouxe, há inúmeros relatos dentro da literatura científica. Então, você que
é aqui de Caraguá ou região, ou deseja vir para Caraguá, porque Caraguá também é incrível, você pode passar por essa experiência para trabalhar essa questão. Porque muitas pessoas viajam para muito longe, né? Eles talvez não trouxeram, né? Vão para a Amazônia e o Acre e recebem, né? Essas consagrações e essas vivências espirituais. Então, é também um caminho, um destino para quem quer essa mudança, essa transformação, essa virada. E existe uma preparação que vocês colocam para quem está interessado em viver essa experiência com as medicinas? Sim, tem uma preparação. Primeiro de tudo, a gente, havendo o interesse da pessoa, a gente manda uma ficha de anamnese, primeiro, né? Para a gente entender quem é a pessoa. Alguns critérios vocês têm, né? Alguns critérios, né? Que a gente vai eliminando. E sim. a partir do momento que essa pessoa nos envia a ficha de anamnese, ela vai firmando o compromisso dela com a gente. Maravilha. E como nós somos bem minuciosos, mesmo porque o recanto, como eu disse, foi construído dentro de processos, então a gente detalha muito, a gente preza muito por esse detalhamento. E qual é a próxima etapa? Uma entrevista pessoalmente no recanto, até mesmo para o consulente conhecer o espaço, sentir a dimensão, proteção, ambiente familiar. Isso tudo conta muito, né? Porque cerimônias abertas sempre é um lugar bonito, sempre muito decorado. Então, é uma coisa um pouco mais montada para a pessoa vivenciar a experiência. Lá na nossa casa, no nosso solo sagrado, também é um ambiente aconchegante, mas com outro propósito. Então, a partir dessa entrevista, a gente vai analisar a questão emocional, psíquica, física, para que a pessoa possa entrar. Eu tô bem, eu tô pronta. Tá, tudo bem, tá tudo bonitinho, mas vamos lá, vamos conversar com o Papai do Céu agora? Então, nós temos também esse respaldo, essa egrégora firmada, que, como eu já tinha dito, dentro dessa jornada de 30 anos, né, de religiosidade, então a gente vai agregando, né, vai se formando uma egrégora de proteção, de guiança. E aí, temos os nossos mentores que vêm, né, que descem em terra, né, através do meu corpo, que é uma faculdade mediúnica, e conversa com o consulente, explica para ele se ele vai mesmo poder receber a medicina ou não. Porque já aconteceu também dessa pessoa de nós acharmos que essa pessoa está pronta e a espiritualidade dizer, só falta isso. Entendi. Então, eu te convido para voltar num outro momento. Então, até isso, nós temos muita responsabilidade. Porque não é simplesmente servir a medicina ou simplesmente guiar, porque isso é nosso trabalho, a gente estudou para isso, a gente vivencia isso todos os dias, mas não é só isso. Maravilha. Então, quem pode e tem quem não pode consagrar as medicinas, receber, utilizar? Tem sim, tem quem não Maravilha. pode. Quem não pode, Ângelo? Quem não pode? Normalmente, pessoas que têm algum distúrbio associado a alguma esquizofrenia, coisas semelhantes, né, cerebrais, que somente com recomendação médica. Maravilha. Alguns casos, mesmo com acompanhamento médico, é possível haver a consagração. Mas existem casos que não pode. Não pode realmente, porque pode gerar algum gatilho, alguma coisa e prejudicar. Né? Maravilha. Mas, basicamente é isso. Questão de outro tipo de problema de saúde, né, coração, etc., já não é tão completo. Algumas medicinas sim. Algumas sim, mas a ayahuasca, por exemplo, ela não tem restrição. Mas as outras pode ser que tenha. Legal. Então, é muito individual. Muito individual. É muito Por isso individual. que essa anamnese, essa entrevista, ela é primordial. Porque, de repente, a gente vai fazer uma consagração com apenas uma medicina, sem ter que inserir todas. Sim. Então, tudo não é uma receita de bolo. Às vezes a pessoa coloca lá o que ela acredita, o que ela acha que ela tem ou não tem, e na conversa a gente descobre que não é bem isso, né? É um pouco diferente. Entendi. Né? A pessoa tá tão curiosa para receber, experienciar, que talvez exemplo, ela vai burlar alguma tem questão. Lá, você tem vício? Não. Aí Mas vai com sua ver. bebida alcoólica. Isso. Aí, entendi. naquele momento da espiritualidade, o mentor que
né, que vem essa informação do divino, ele vai dizer: você tem certeza que você não tem nenhum vício? Entendi. Pra mim não tem como Maravilhoso. esconder. Aí a pessoa já desmorona ali. Ótimo. Tô falando sério, né? Porque a pessoa tá falando, e se a pessoa for tão cética, a espiritualidade mostra, dá detalhes Sim. da pessoa acreditar que realmente ela precisa estar um pouco mais preparada para poder entrar na medicina. Maravilha, interessante todo esse processo, todo esse cuidado de vocês. Então, vocês fazem realmente um cuidado não só emocional, então para as pessoas saírem de lá com um propósito, né, de melhora, de bem-estar a respeito de um tema, mas também um propósito energético, emocional, uma preparação, né, energética e emocional. Você sentiu isso, Tarcísio? Senti. Eu queria só acrescentar essa experiência que a gente passou e que foi maravilhosa e transformadora, é que o processo da consulta, ela é bem ampla, né? Ela dura aí de 6 horas a 7 horas, 8 horas, ou seja, eles são muito amáveis no sentido de que você só vai para casa depois que você estiver bem. Bem no sentido tanto emocional como até físico, né? Porque a medicina, ela mexe com você. Mas o processo da consulta, ela inicia com a experiência do Ângelo no tarô e na numerologia. E eu confesso, como eu disse aqui no início, a gente é muito cético. Mas eu busquei um erro que o Ângelo, quando ele colocou as cartas e fez a numerologia, até o número que ninguém sabia que eu sou dedicado a esse número, ele descobriu de pronto. Então, o processo que você, como consulente, vai passar é um processo que você vai fazer as perguntas, por exemplo, de sua vida, de suas vidas passadas, de sua perspectiva em relação ao futuro, algum entrave, algum relacionamento que você não esteja bem, enfim. E também a questão quando você vai para as medicinas efetivamente. Então, nas medicinas é você e você. Então, o primeiro processo, que é um terceiro, que seria o Ângelo, falando sobre a numerologia e as cartas, no processo das medicinas é você. Então, não há o que contestar, eu digo. Não há como você contestar, porque você está vivenciando. Mas o processo de vivenciamento que você está passando é diferente. Veja, a gente já passou por vários tempos. Inclusive, eu passei por uma situação que você citou aí num determinado momento, que foi: eu tinha que ir para longe, São Bernardo, sabe? Templos maravilhosos, mas com uma pegada diferente. Uma pegada diferente em que sentido? Como esses templos, eles têm uma quantidade absurda de gente, então você não tem um tratamento personalizado como você tem lá no Recanto Xamânico. Por quê? Inclusive, eles nem aceitam quantidades. Quando chega numa quantidade X, eles já dizem: não dá mais, porque senão eu não vou conseguir atender. Então, o atendimento, ele é personalizado. Ele é acompanhado passo a passo, todo o seu processo. É sempre perguntado: irmão, você precisa disso? O que é que você está precisando? Você quer ir no banheiro? Enfim, as necessidades normais de um ser humano e aquelas que você não estava preparado e nem sabia que poderia acontecer. Mas tudo com muita tranquilidade, com muita segurança. Não tem por que você ter medo. Primeiro, porque você está tendo um amparo espiritual gigantesco. A egrégora que toma conta dessa casa, eu posso garantir, é uma egrégora voltada para o bem. Em nenhum momento se fala em mal ou prejudicar outro, só o bem. Então, eu já presenciei inúmeras pessoas que foram e que modificaram. Então, acho que era importante a gente falar sobre isso e dizer que quando eu estava lá em São Paulo procurando, buscando, porque eu ia muito longe, eu saía daqui de Caraguá, digamos, no sábado, ia celebrar a noite no sábado, eu tinha que sair daqui de 2 horas da tarde, né? E agora a gente tem aí Massaguaçu. Estou a 15 minutos da minha casa, então é maravilhoso. E o atendimento é diferenciado, porque é diferente nos templos que você tem aí, com muita música, você tem o acolhimento, etc. Mas no Recanto Xamânico você tem um atendimento individualizado.
você é acompanhado até nas suas projeções ou nas suas visões, enfim. Tudo que está acontecendo é decifrado. Então, eu acho que isso é um diferencial extremamente grande, além do acompanhamento espiritual, que você interage com os nossos irmãozinhos e eles vão te ajudar maravilhosamente bem. Gratidão, Tarcísio. Muito bom você trazer. E para a gente trazer também, eu gostaria que você colocasse, para além dessa questão da diabetes que você trouxe, o que mudou, se você pudesse trazer, na sua profissão e na sua família? Depois, porque o que acontece quando encerra, né? Depois, utilizou ali as medicinas da floresta, acabou a consagração, recebeu todo o suporte, apoio da Camila, do Ângelo. O que acontece depois? O que vem depois? Então, vamos falar um pouquinho, como eu disse a você, a gente tem umas... eu gosto muito de pesquisar e eu gosto muito de sentir na carne as experiências. Então, a gente pesquisou muito. Hoje já existem vários médicos renomados, inclusive médicos brasileiros, psicanalista, enfim. Como eu disse, há várias universidades no Brasil estão fazendo os experimentos. Está se avançando os resultados científicos, né? Mas o que a gente pode dizer em termos de transformação é que eu andava perdido, poderia dizer. Eu estava na Matrix e não sabia qual era a porta que eu deveria abrir para realmente seguir um caminho em conformidade com o nosso Pai. E o propósito nosso é o quê? É você estar bem para poder ajudar quem está em sua volta. Não importa se é um ente familiar ou se é um irmão que está batendo na tua porta e está pedindo alguma ajuda. A gente tem que ter um propósito. E essa mudança, como ela se opera lá no teu íntimo, no teu interior, e como eu disse, eu acho que a medicina, que ela cura tanto o vício, seja de droga, seja de álcool, seja de cigarro, seja dependência até psicológica, porque ajuda no relacionamento a você se libertar, enxergar traumas que você carrega na sua infância. Quantas mulheres foram estrupadas e que já foram resolvidas, que muitas vezes nos seus mundos aí sofrem calada por preconceito da família ou enfim, são tantas amarras que existem, né, que você se cala e você não se solta e você não resolve, e você vai para remédio tarja preta, você vai para a sessão, não dizendo que isso não resolva, mais uma vez eu digo, mas às vezes eu digo sempre, a medicina xamânica ela é um complemento e muitas vezes ela tem um efeito muito maior, tem que realmente assumir e entender. Então, o fato da gente ter feito o experimento da medicina foi um transformador. Foi uma metamorfose, assim, absurda na minha família, porque hoje minha esposa também participa, minhas filhas, amigos, os meus colaboradores, a gente tem trazido alguns, então é algo renovador, ressuscitador, vamos dizer assim. Melhorou muito seu convívio. Sim, consideravelmente, porque a nossa forma de ver a coisa é de um outro ângulo, sabe? É uma coisa incrível. Só você passando para você entender essa conexão que você faz com o divino. Porque inclusive, algumas pessoas ainda têm algum preconceito, dizendo que vai gerar vício, e eu digo e insisto, não gera vício. Existem já estudos científicos que você tem que buscar as pesquisas e entender que isso aí tá para todo mundo ver no YouTube, enfim, nas redes sociais. Mas o que eu digo existe as drogas alucinógenas, que é a base de químicas, e existe a medicina da floresta, que é um enteógeno. O que é o enteógeno? É o divino. É você voltar para dentro de si, buscando o sagrado. Caramba, mas eu posso falar com o Papai do Céu de qualquer lugar, de qualquer momento. Sim, você pode falar. Mas você vai ter uma forma, uma linha direta. Eu digo assim, hoje eu tenho uma conexão
diria, direta, não sendo privilegiado, porque está aí ao alcance de todos. É só buscar e procurar. E não se deixar ouvir por aqueles que acham isso ou aquilo. Será que aquele que acha isso ou acha aquilo já se permitiu fazer uma pesquisa realmente aprofundada? E melhor do que fazer a pesquisa aprofundada é o experimento, para depois você julgar. Porque julgar é fácil, né? Mas o experimento, ele é a prova cabal de que a coisa realmente funciona. Eu fico muito feliz de trazer uma pauta para trazer mais bem-estar, mais harmonia, sobretudo com profissionais que, de fato, levam a sério e escolhem trazer e levar para o mundo esse movimento. E é muito bom, Tarcísio, que você trouxe toda essa sua dinâmica, essa sua melhora nos negócios, com os colaboradores, com os familiares, toda essa comunicação. Se você pudesse deixar uma mensagem final, como um chamado mesmo, para as pessoas vivenciarem isso, o que seria? A gente já está indo pro finalzinho do programa, é um prazer enorme. E agora, tudo que vocês acharem que ainda faltou, que esse material vai ficar disponível no YouTube, até mesmo para vocês mandarem para as pessoas que desejam conhecer, que vão entrar em contato, mandem, porque tem muita informação, então é uma forma também de compilar toda a explicação, né? Não substitui, mas complementa. Então, Tarcísio, se você pudesse deixar um chamado, o que você falaria? Eu me coloco no lugar dos irmãos, vamos dizer assim, que estavam na mesma situação que eu estava no começo do ano, perdido. Então, eu me prontifico a esses irmãos que queiram uma pesquisa maior, como a gente já fez pesquisa científica, né? Tem já um cabedal aí de informação, então a gente se voluntaria a apresentar esse material primeiramente, mas eu insisto, você tem que fazer uma entrevista lá com a Camila e com o Ângelo, tá? Que o site é www.recantoxamânico.com.br, para que possam realmente preencher a ficha de amnésia. A coisa é muito séria, né? Muita responsabilidade, não é feito para qualquer um, como foi comentado, e eu espero que você que está ouvindo possa realmente usufruir. Gostaria de agradecer, hoje o motivo de nós estarmos aqui é o meu irmãozinho, o João, que é dono do restaurante Maranata, que graças a ele possibilitou esse encontro aqui da gente. E estou muito feliz, muito alegre, muita gratidão, né, a vocês que possibilitaram essa oportunidade da gente levar o conhecimento das medicinas dos nossos irmãos indígenas para muito mais gente. E que todos possam usufruir, porque ela está aí e é para qualquer um. Todos podem. E é do Brasil. Gratidão. E é nosso. E é nosso. E é nosso. Porque os gringos estão aí aproveitando. Exatamente. A Europa, os índios estão indo, os nossos irmãos indígenas estão indo fazer festival, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Caramba, eles vão para lá. E porque a gente que somos daqui, que somos realmente os filhos da terra, não podemos usufruir por preconceito ou por algum pensamento deturpado que não se permite conhecer. Conheça. E a sua vida vai se transformar. Uau, muito bom, muito bom. Gratidão, Tarcísio, pelo encontro, por termos nos encontrado nesse movimento e trazer é incrível. E, Ângelo, você, né, com toda a sua experiência, tudo que você vivenciou, se você pudesse trazer uma mensagem final como um chamado para que as pessoas conheçam, pessoas que estão passando por situações difíceis e desejam encontrar vocês, se conectar com vocês. Como foi para você? O que mudou? O que aconteceu depois? E como um chamado, o que você traria dessa mensagem final para eles? Olha, eu posso te afirmar com toda certeza, pela minha experiência, por tantas e tantas experiências que nós já tivemos, que a ayahuasca ela é uma ferramenta valiosa de cura, de transformação, de libertação. Libertação de dogmas, sentimentos, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. E é tudo isso feito no mais profundo amor. Muitas pessoas têm medo, eu já ouvi, de mudarem tanto depois. E como foi para você? Muda, transforma. Porque
Eu digo que às vezes, até brincamos disso hoje com uma consulente que consagrou conosco a primeira vez hoje dela. Olha só. E eu falei, né, ela relatou tudo, e eu falei, foram quantos anos de terapia que você fez em uma noite? Ela, 10 anos. 10 anos de terapia em uma noite. Não estou falando que é melhor, não. Como diz o nosso amigo Tarcísio, é um complemento. Maravilha. E isso só nos coloca no caminho do bem, no caminho do amor. Eu tive essa sensação também. Maravilhoso. Camila, se você pudesse trazer o que mudou para você, o que muda para as pessoas depois, para elas, os receios, muitas pessoas têm receio de ir, transformar, como um chamado. E se você achar que faltou alguma informação, pode trazer também. Tá certo. Então, eu vou começar pelo início da minha fala, né? Sobre a minha transformação. Que a partir do momento que você está dentro de uma delegacia da mulher, né? Naquele tumulto todo, você acha que o seu mundo acabou. E eu enfrentei tudo isso. Foi um processo pesado, difícil. Mas no momento que a medicina me levantou e disse que agora você vai conseguir... Eu estou aqui hoje para dar esse meu testemunho, dizer que você, mulher aí que está me ouvindo agora, que foi abusada, que sofre abuso de comportamento do masculino ou do seu próprio comportamento, quer se conhecer, se permita. Porque nós lá do Recanto Xamânico, eu e Ângelo e a nossa equipe, que está crescendo a cada dia mais, está consolidada, né, munida desse amor, de estender a mão mesmo e dizer, estamos aqui com você. Como o Tarcísio disse, a gente só tem horário para entrar, o horário para da saída é conduzido pelo processo de cada um. Então, a nossa dedicação é realmente de trabalho de 10, 12 horas, 14 horas, para que a pessoa saia dali literalmente sendo outra pessoa. Né? Então, aproveitando também, não são só as medicinas, né? São terapias alternativas. Se você tem medo da medicina ainda, não tem problema. Venha receber uma massagem, venha receber um atendimento do Ângelo com tarô, numerologia, para se organizar, porque realmente precisa estar organizado de mente, corpo e energia, né? Para que o processo seja bonito, seja intenso, mas Sim. que seja concreto, ressignifique seus traumas, porque entrar com a mente perturbada, atropelada, não é o melhor caminho. Por mais que nós tenhamos capacidade, técnicas para isso, é um trabalho pesado, né? Então, eu aconselho quem realmente tem medo, não tem problema, acolha seu medo, mas venha conversar com a gente. A gente divide esse medo com a gente, porque a gente vai passar as nossas experiências e vamos falar, vamos com medo mesmo? Que nós vamos todo mundo junto. E vai trabalhando isso com outras ferramentas antes. Até chegar o exato momento da consagração. Para que quando chegassem, porque as pessoas vão chegar nas medicinas mais prontas, conseguirem viver ali, vivenciar, né? Exatamente. E lembrando também que o nosso trabalho é começo, meio e fim. Maravilhoso. Nós damos um atendimento pós-medicina, tá? Hoje mesmo, a consulente que saiu de lá, daqui 7 dias, nessa semana a gente acompanha, né? Passo a passo, 7 dias temos um pós-cerimônia, com todo esse carinho, né? Então, porque reverbera, né? Porque a medicina, o trabalho lá com a gente o trabalho do consulente é após, é quando ele sai de lá de dentro e colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, tudo que foi ressignificado. Porque aí sim a ferramenta vai ter seu valor, né? Porque a gente também preza muito por essa guiança. Porque tomar a medicina por tomar não faz sentido. Maravilhoso. Gratidão, Ângelo, Camila, Maia. Tarcísio. Gratidão. Muito obrigada, de verdade. E olha, esperamos você lá. Ah, com certeza. Muito com rápido. certeza. Com certeza. Eu vou viver essa experiência também no Recanto, não tenho dúvida. Muito obrigada a você, ouvinte, que esteve aqui com a gente. O programa vai ficar salvo na plataforma do YouTube, para que vocês possam enviar também para mais amigos, familiares que têm interesse, ou você que deseja viver essa experiência de transformação interna através dos substratos que a natureza dá para a elevação espiritual e para a cura interior. É sempre um prazer estar com você, na sua companhia.
E até a próxima terça, às 10 horas da manhã, no programa Escolhas que Transformam. Me acompanha lá no Instagram, @maimartins, com ponto S no final. Um grande beijo. Programa Escolhas que Transformam.